Olá, amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal Roger Rossato Rebobinagem. Eu sou o Roger e hoje neste vídeo nós iremos mostrar para vocês como ligar um motor de duas velocidades, no caso aqui o motor da Lander, tá? Então, se você gostar desse vídeo, se já achou interessante, deixa aquele like e se inscreve no nosso canal aí para dar aquela força, tá? Então vamos começar. Pessoal, eu vou começar o vídeo explicando o que é um motor de duas velocidades. Como o próprio nome diz, é um motor que trabalha em duas velocidades diferentes e duas potências diferentes, né? Vou começar mostrando a placa para vocês. Esse aqui é um motor, como exemplo, da Vega, ó, carcaça 100L. É um motor trifásico, tá? Muito comum ser motores trifásicos assim, com duas velocidades. Então a gente vai ter duas rotações, tá? No caso desse motor aqui, ele é um motor de 860 RPM e 1750 RPM, tá? Aí ele vai ser um CV em 860 RPM e 1.6 CV em 1750 RPM. Então é o seguinte, motores que são duas velocidades, como o próprio nome diz, são duas velocidades, duas potências diferentes também, e trabalha na mesma tensão, os dois RPM, ó, como é o caso desse motor aqui. Ele é trifásico, tá, galera? 220 volts, tá? Não tem como esse motor ser 220 e 380. Ele só tem como ele ser 220 volts, tensão única, e aí eu consigo mudar o RPM, tá? Dele. Então, motores duas velocidades é impossível eu ligar ele em 220 e 380 volts, um exemplo. Ou ele é só 380, ou ele é só 220 volts, ou ele é só 440 volts, ou ele é só 660 volts. Ele vai ser uma tensão só, os dois RPMs, tá? Aí, pessoal, vão existir dois tipos de motores, duas velocidades, tá? O Dalander, que a gente chama de Dalander, que é o caso desse motor, a ligação que eu vou ensinar. Eu vou explicar por que o nome dele é Dalander, mas primeiro eu vou explicar sobre o outro também que existe, que é o motor de duas velocidades em rolamentos independentes, tá? Motor de duas velocidades em rolamentos independentes é o seguinte: pensa comigo que você tem um motor de 4 polos, 1700 RPM, que é um motor 4 polos, geralmente, né? Varia em torno de 1600 RPM até 1800 RPM, aí, depende. Então, digamos que ele é um motor de 4 polos e também 8 polos. Então, a gente vai ter o seguinte: aqui dentro do bobinado, esse aqui é um bobinado, ó, a gente vai ter o enrolamento do 4 polos todo feito bonitinho, isolado entre grupos ali, ligação de motor 4 polos, tudo feito no 4 polos, amarrado, tudo bonitinho. Sai 3 cabos porque vai ser só uma tensão também. Sai 3 cabos para fora. Vamos supor que esse motor é 220 volts. Aí ele tem um enrolamento de 4 polos aqui. E se ele é 4 polos e 8 polos, então vai ser o seguinte: ele tem esse enrolamento de 4 polos, como eu falei, todo independente, só 4 polos. E por cima dele, vai cair por cima dele outro enrolamento de 8 polos, tá? Independente também, não vai ter ligação nenhuma de um com o outro. É como se tivesse dois motores dentro de uma carcaça só, que funcionam separadamente. Ora um bobinado está ligado, ora o outro está ligado, tá? E daí saem 3 cabos de um enrolamento, por exemplo, do 4 polos, e 3 cabos do enrolamento de 8 polos. E aí a gente tem só uma opção de tensão também, tá? No caso ele vai ser só 200, por exemplo, se ele for 220 volts, ele vai ser só 220. Se ele for 380, vai ser só 380 volts. E galera, mais uma coisa, tanto faz para um quanto para outro enrolamento, tanto da Lander quanto independente. A rotação que for mais alta sempre vai ser um pouco mais forte o CV dela. Por exemplo, esse motor aqui, ele é
1.6 CV em 4 polos 1750 RPM e 1 CV em 860 RPM, 8 polos. Por quê? Porque um motor, quanto mais polo ele tem, mais área ele requer, mais carcaça, mais entre ferro, mais material. Então, se eu tenho 1.6 CV no motor de 4 polos aqui, nessa carcaça, eu não vou ter o mesmo 1.6 CV no 8 polos, ele vai ter uma perca aí. Por isso que esse motor, por exemplo, ele é um CV e 1.6 CV. O 4 polos ele tem mais CV do que os 6 polos, tá? Então, motores de independente, rolamento independente, enrolamentos independentes são como se fosse dois motores numa carcaça só funcionando independentemente, tá? Aí, gente, a gente tem os motores da Lander, que é o caso do vídeo. E o motor da Lander, ele é um motor que é feito um bobinado só, tá? Que é o caso deste, né? De 12 grupos, ó. Por exemplo, esse motor aqui, ele é 4 e 8 polos, mas ele podia ser 2 e 4 polos também. Se ele fosse 2 e 4 polos, ele teria 3.500 RPM e 1.700 RPM, né? Eu teria mais CV em 2 polos, em 3.500 RPM, ia ser um pouquinho mais forte a potência em CV e menos em 4 polos. Mas então no caso desse aqui, que é 4 e 8 polos, né? Ele é 1.750 RPM em 4 polos e 860 RPM em 8 polos. Então esse motor aqui, ele não vai ter enrolamentos independentes. Esse enrolamento aqui, ele trabalha tanto em 1.700 RPM, 1.750, quanto em 860. O que muda é a ligação dos cabos aqui, ó. Tem os 6 cabos, é feita uma ligação aqui. Tem 3 tipos de ligação, tá? Que é feito nesse motor. Mas a ligação que eu vou ensinar para vocês na rede, para vocês poderem ligar tanto numa rotação quanto na outra, é feita através dos cabos de saída aqui. A mudança aqui, né? Então a gente tem um enrolamento só, que conforme eu mudo a ligação dos cabos aqui, ele roda em 1.750 RPM, ora roda em 1.750 RPM, ora eu mudo a ligação aqui, ele roda em 860 RPM, tá? 1.750 RPM em 4 polos, na verdade, e 860 em 8 polos. Então eu tenho como pegar e fazer a mudança dessa velocidade através dos cabos. No enrolamento independente, não. O que eu tenho que fazer nele? Eu tenho que, ora, alimentar o bobinado do 8 polo para ele rodar em 860. Aí, se eu quero rodar em 1700, eu desligo o bobinado de 860 e energizo os 3 cabos do enrolamento de 4 polos. Aí ele vai rodar a 1750 RPM. Então é assim que funciona o motor da Lander e enrolamento independente, né? Deu para entender mais ou menos. Esse aqui é um da Lander, então eu consigo através desses cabos de saída fazer a mudança do RPM. E o bobinado é um só para as duas velocidades. Você vê que interessante. É um bobinado mais difícil de fazer, uma ligação mais complicada aqui dentro para quem trabalha com isso, sabe? Mas não é, vamos entrar em detalhes aí. O intuito é ensinar vocês a ligar esse motor aqui, que não é bicho de 7 cabeças, tá? Então a gente vai montar esse motor e vamos fazer a conversão depois de letras aqui, ó, para números, para ficar mais fácil de vocês ligar. Então eu vou montar ele aqui, beleza? E volto com ele montado. Pessoal, então eu montei o motor. Esse aqui é um motor que trabalha em uma fresadora, ele é um motor da Lander, né? Como eu já mencionei. Temos a placa dele aqui, carcaça 100L, 1860 RPM em 8 polos, menor rotação, tá? Aqui ó, menor rotação, 1750 RPM na maior rotação dele, tá? 1 CV em 8 polos, 1.6 CV em 4 polos. Esse motor é alimentado em 220 volts, puxa 5.35 amperes em 8 polos em plena carga
e 5.18 amperes em 4 polos em plena carga. Quer dizer que quando ele estiver em 860 RPM em plena carga, ele puxa 5.35. E quando ele estiver em 1750 RPM, ele puxa 5.18, tá? Aí aqui a gente tem o diagrama de ligação, tá? O que acontece? Quando é um motor rebobinado, que nem esse aqui, que é o caso desse meu aqui, ele tá marcado aqui, ó, numerado com cobre. Eu vou estar colocando plaqueta de número para ensinar vocês aqui a ligação. Mas quando ele é rebobinado, ele tá em números. Quando ele vem original de fábrica, a maioria dos motores, tanto da WEG quanto de outras marcas, também fabricam esse tipo de motor, né? Esses motores vêm, ó, com letras. 1U, 1V, 1W. 2U, 2V, 2W, tá? Então, primeira coisa que tem que ser feita, tem que fazer a conversão das letras para números. Então a gente vai fazer a conversão de letras para números para a gente poder tá ligando nosso motor de uma maneira universal aí, tá? Se você pegar os cabos de saída com letras, igual está aqui, você faz a conversão. Se não, você vai ver no diagrama que eu vou mostrar aqui e já faz diretamente como está no diagrama. Então vamos fazer essa conversão agora. Pessoal, então eu vou mostrar para vocês agora como que funciona a conversão aqui. Ó, o fio que estiver 1U ou U1, pode estar U1 também. Ele vai ser o cabo número 1, vai ser o T1, tá? Que é o mesmo cabo número 1. O que estiver 1V ou V1 vai ser o T2, que é o cabo número 2. O que estiver com 1W vai ser, ou W1, vai ser o T3, que é o cabo número 3. Aí o que tiver com 2U ou U2 vai ser o cabo número 4, que é o T4 aqui. Se tiver com 2V ou V2, pode estar também, é o T5, que é o cabo número 5. E o 2W ou W2 vai ser o T6, que é o cabo número 6. Então o que você faz? Você vai lá, pega uma fita crepe, ou um fio de cobre ali, esmaltado, e marca cada um seu respectivo número. Guarda isso aqui, ó, prestem bem atenção. 1, ó, é 1U, é o T1, 1V, T2, 1W, T3, 2U, T4, 2V, T5, 2W, T6. Sabendo disso, não tem motor que você não, da Lander, que você não consiga ligar. Se ele tiver com número, tudo bem, já está em número. Se ele tiver em letras e números assim, você faz essa conversão, marca ele assim, para a gente fazer o diagrama que eu vou mostrar agora aqui, ó. Então, beleza. Você quer ligar esse motor em 8 polos, que é a menor rotação, que é 860 RPM. Você precisa que a sua máquina rode mais devagar, né? Na rotação mais lenta. O que você vai estar fazendo? Aqui eu coloquei os T4, T5, T6, T1, T2 e T3, que são os números dos cabos, tá? De cada cabo. L1, L2 e L3 são as fases do trifásico. Cada fase do trifásico. Fase 1, fase 2 e fase 3, ó. Porém, não tem ordem. A fase 1 podia estar aqui, fase 2 aqui, ou fase 1 aqui, fase 3 aqui. Enfim, uma fase para cada... Você vai precisar de 3 fases, né? Então, você vai ligar em L1 o cabo número 1, que é o T1. Vai ligar em L2, que é a outra fase, T2, que é cabo número 2. E o T3, cabo número 3, ligar na outra fase. Vai pegar T1, vai ligar numa fase, T2 vai ligar na outra fase, T3 vai ligar na outra fase, tá? Cada um alimentado em uma fase do trifásico, 220 volts, que é o caso desse motor nosso aqui. O que eu faço com o T4, T5 e T6? Eu isolo cada um.
a ponta, como se eu deixo aberto, eu deixo sem nenhum, sem estar conectado a nada, sem estar conectado a energia, sem estar fazendo fechamento com outro cabo, simplesmente T4 separado, T5 separado e T6 separado, não sendo conectado em nada, ele fica aberto. Isso vai fazer o meu motor rodar em 8 polos, que é os 860 RPM, a rotação menor desse motor meu, que ele é 8 polos e 4 polos, né? Então 860 é menos que 1750, então ele vai rodar em 860 RPM daí. Então vou fazer isso aqui agora. Eu vou pegar aqui, eu estou com meus cabos numerados, vou pegar cabo número 1 aqui, ó, 3, 1 e 2. 1, 2 e 3. Vou pegar esses 3 cabos aqui, ó. Vou pegar cada um e vou colocar em uma fase aqui da minha energia, ó. Olha só. Então, vou pegar aqui cabo número 1, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Cabo número 1. Conecto em uma fase. Ó. 1. Conectado em uma fase. Eu estou segurando aqui cabo número 2 e cabo número 3. Ó. Cabo número 2. Em outra fase. Beleza? Ó. Cabo número 2. Conectado na fase. Sobrou mais uma fase, que é a fase que vai o cabo número 3. Ó. Aqui eu tenho 3. Conecto na outra fase. Fase que tá vindo do meu painel ali. Ó, tem cabo número 1, cabo número 2 e cabo número 3 aqui, ó. Cada um conectado em uma fase da energia, tá? Separadamente. Me sobrou aqui, ó. Me sobrou aqui cabo 4, 5 e 6, tá? Galera, eu não faço nada, eu fico com esses cabos aqui abertos, ó, tá? Ah, você vai trabalhar mais na rotação, nessa rotação baixa, então você vai e isola cada um, tá? Não vai ser o caso, que o motor desse ele é feito para trabalhar, se você tiver, para trabalhar nas duas rotações. Hora você vai precisar de uma rotação, hora outra, senão não faria sentido você ter um motor assim, né? Mas enfim, claro que vai ter uma que vai trabalhar mais que a outra, né? Uma rotação ali que pode ser que tenha mais uso que a outra. Vou mostrar aqui para vocês então como ficou a ligação, né? De perto. Ó, galera, aqui eu tenho cabo número 4, cabo número 6 e cabo número 5, como está no meu diagrama, abertos, ó. Galera, não pode pegar um cabo no outro, tá? Aqui a gente vai usar só para teste, mas não pode pegar um cabo no outro. E aqui eu tenho cabo número 3, cabo número 1 e cabo número 2. Cada um vai ligado em uma fase. Isso para 860 RPM, menor rotação. Eu vou ligar esse motor, vocês vão ver que vai funcionar. Eu vou colocar uma fitinha aqui, a gente vai medir o RPM dele para mostrar para vocês que ele tá dando aí em torno dos 900, 860 RPM. Pessoal, então eu vou ligar o meu motor aqui, tá? Vou energizar ele aqui, ele tá em 220 volts aqui, tá? Trifásico 220 volts. Vou ligar agora. Ó, tá rodando na rotação baixa. Vou medir aqui, ó, os cabos da fase aqui, tá? A corrente de cada um. Ó, 5 amperes. 5.1, uma fase. 5.2 na outra. Cinco ponto um na outra, tá? O motor tá rodando, belezinha.
Eu tô com os cabos bem compridos, galera. Isso tá dificultando bastante aí. Mas é porque esse motor trabalha na fresadora e os cabos vão longe mesmo. Eles têm que ser uns cabos longos. Beleza, meu motor tá dando perda nominal porque ele tá em 8 polos. 8 polos sempre dá perda nominal mesmo. Até a nominal ele pode dar. Eu vou medir o RPM dele aqui agora pra ver se eu consigo medir. Olha lá, 900 RPM. Então, tá ok. Tá dando de 860 tá dando 900, tá ok. Tá na menor rotação aqui. Então, beleza. Vou desligar ele. Beleza. 4, 5, 6 abertos. Não foram conectados em nada. Nem energia, nem fechamento entre um e outro. Nada. E aqui eu tenho 1, 2 e 3. Cada um indo numa fase da energia. Tá? Então essa ligação de menor rotação. Tá? Agora vamos à ligação de maior rotação, que é o 4 polos 1750 RPM. É bem simples, tá? Nós vamos ter aqui 3 fases, né, para alimentar o nosso motor, que ele é trifásico. Vamos conectar o T4, que é o cabo número 4, em uma fase, no L1 no caso aqui. T5 em L2, que é o cabo número 5. E o T6 em L3. Né? Então é o seguinte, vai cabo número 4, cabo número 5 e cabo número 6, cada um em uma fase do trifásico. T4 numa fase, T5 na outra fase e T6 na outra fase. Cabo número 4 numa fase, cabo número 5 na outra fase e cabo número 6 na outra fase, tá? No nosso trifásico aqui, 220 volts. E aí a gente vai pegar cabo número 1, que é T1, cabo número 2, que é T2 e cabo número 3, que é T3. Vamos emendá-los, vamos fazer uma estrela aqui, vamos fazer uma união desses 3 cabos, cabo número 1, cabo número 2 e cabo número 3, e vamos isolar eles. Tipo, eles vão ficar isolados, tá? E aí o nosso motor vai rodar em 1750 RPM. Vamos fazer essa ligação aqui agora, tá? Vamos pegar cabo número 1, 2 e 3. Ó, deixa eu colocar na ordem aqui para vocês verem. Cabo número 1, 2 e 3. Vamos juntar os 3 cabos e vamos fazer aqui uma junção, tá? Beleza, eu vou colocar um espaguete aqui para ilustrar que ele está isolado, tá? Para não pegar em nada também, não acontecer nada. Ó, tô com um espaguete aqui, cabo número 1, 2 e 3 aqui, tá? Fazendo o fechamento. Eu vou ligar o motor como se fosse em estrela, uma ligação trifásica 380 volts, maior tensão. Vai me sobrar aqui, ó, só um exemplo, né? Cabo número 4, 5 e 6. Ó, deixa eu mostrar certinho para vocês, tá? Ó, cabo número 4, 5 e 6. Me sobrou. Cada fio desse vai numa fase. Eu vou estar fazendo isso agora aqui, mostrar para vocês, ó. Tenho 3 fases vindo do meu painel. Coloco aqui, ó, 5 numa fase. Isolo. 4 em outra fase. E
6, ó. E outra fase. Então tem esses 3 cabos aqui sendo indo cada um para uma fase, ó. 4 e 5 e 6, ó, cada um conectado numa fase do meu painel. Então eu vou estar ligando esse motor agora aqui e mostrar para vocês. Percebam que ele vai rodar bem mais rápido agora, ó. Olha só como que rodou bem mais rápido. Ele até tá com problema de carcaceamento, tá? Mas o pessoal trouxe ele aqui só pra mim ver a parte do fazer o enrolamento dele. Eles não querem que troca nada. Esses que eles trocam lá, então beleza, né? Não é problema meu. Vamos tentar medir aqui o RPM. Vamos ver se vai dar, né? 1798 RPM. Sempre dá um pouquinho a mais esse meu aparelho aqui, gente, mas sempre dá aproximado. Então beleza, tá dando a rotação aí de 4 polos, maior rotação no caso desse motor. Vou estar medindo a corrente aqui também para vocês verem, ó, em cada uma das fases. Uma fase deu 3,5 amperes, outra fase 3,2 e a outra fase 3,5. Então beleza, no 4 polos vai dar um pouquinho menos, normal, né? Então meu motor tá ok aí. Só faltando eles resolverem a parte mecânica dele. Mas a ligação da Lander é essa aí, galera, tá? Mostrei pra vocês o RPM aí. Realmente o motor deu o que a gente falou aí, o que a gente explicou. E vocês viram aí como faz para ligar nos 2 RPMs aí, se você precisar. Então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, tá? Se inscreve no nosso canal aí, se ainda não é inscrito, para dar uma força pra gente. Ative as notificações. Deixe seu comentário, qualquer dúvida. Eu vou ficando por aqui. Numa próxima oportunidade que eu pegar um motor com enrolamentos independentes de 2 velocidades, eu vou fazer um vídeo também, ensinando a ligar ele. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu!